Olá, paz de Cristo Jesus, meus queridos e amados irmãos, tudo bem por aí? Graças a Deus, Deus é maravilhoso. Estamos aqui de volta para darmos início mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Domingo que passou, encerramos o terceiro trimestre e nesse domingo estaremos aí iniciando esse novo trimestre, quarto trimestre, que foi comentada, né, essas 13 aulas falando sobre o mundo do apóstolo Paulo, sobre a história do apóstolo Paulo, foi comentada pelo pastor Elienay Cabral. Nós estamos por aqui fornecendo alguns links, alguns subsídios para te auxiliar aí na sala de escola bíblica, na sua igreja. Lembrando que o mesmo que fez esse comentário e também a casa publicadora CPAD, eles têm maravilhosos materiais que vai te auxiliar. Nós estamos por aqui só para interagir contigo. Lembrando que eles têm um livro de apoio, tem também subsídios fornecidos e até em áudio e também em vídeo aí no YouTube. Eu quero falar para você a respeito do assunto introdutório desta lição, ou seja, desse trimestre, que vai falar o mundo do apóstolo Paulo. Lembrando que ao encerrar esse trimestre, ao encerrar esse ano, ao próximo ano, nós já temos aí um novo currículo de escola bíblica dominical. Esse currículo ele dura 7 anos, cada 7 anos é renovado. E nós já temos aqui sugerido, né, na revista que nos é proposta que o título, essa imagem ela fica virada porque eu estou com a câmera frontal, mas está escrito aqui: eis que tudo se fez novo, um novo tempo com novas histórias. É um currículo maravilhoso que estará se dando-se início aí no próximo ano, no primeiro trimestre de 2022. Hoje nós vamos estudar o mundo do apóstolo Paulo. Eu sou o pastor Arlindo, casado com a missionária Eliane, pai do Rony, e congregamos aqui na Assembleia de Deus na rua São Geraldo, aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. A igreja presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Amados, nós estamos nesta incumbência de superintender a escola bíblica e nós ficamos por aqui procurando material, investigando, buscando esses links, buscando esses subsídios para compartilhar. E você pode fazer o mesmo. Quando esse vídeo chegar aí até você, você possa compartilhar com seus amigos, com seus irmãos, para que possa também abençoar mais vidas. Você é um colaborador desta obra e você pode abençoar outras pessoas por aqui. E desde já quero agradecer a sua participação, a sua colaboração nesta ferramenta de trabalho do Reino do Senhor. O mundo do apóstolo Paulo, o texto áureo diz: disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículo 15, ali onde o Senhor fala com Ananias para que ele vá até Paulo, ou seja, Saulo, onde ele estava no momento cego, para que ele orasse, ele recobrasse a vista e fosse realmente transformado para ser um apóstolo, aquilo que ele futuramente, dias mais adiante, vai dizer que ele se considera como um abortivo, visto que ele não conheceu Jesus no tempo dos apóstolos, ele não fez parte do colegiado dos apóstolos, ele teve um encontro muito especial com Jesus e foi ali que a história toda de Paulo no cristianismo deu-se início. Mas nós vamos falar aqui sobre o mundo do apóstolo Paulo. Para falar do mundo do apóstolo Paulo, nós teremos que falar onde ele nasceu, a origem de Paulo, que no caso Saulo, o nome Paulo é o nome romano, conhecido como Saulo, e aonde ele nasceu, a cultura de aonde ele se criou, aonde ele foi criado, aonde ele desenvolveu a sua vida e também a vida religiosa de Paulo. Paulo era judeu? Paulo era romano? Qual a nacionalidade de Paulo? Paulo era original? Era nascido onde? Como que Paulo foi educado?
Paulo, Saulo, vou fazer essas trocas de nome, mas não importa muito aqui. É interessante lembrar a você que Paulo nunca deixou de ser judeu. Paulo nunca deixou de comemorar as festas culturais de Israel, dos judeus. Ele sempre, quando podia, ele ia em Jerusalém no tempo das festas, bem como Jesus, para participar das festas judaicas. Ele nunca deixou de ser judeu. Ele sempre disse que era judeu e, sendo judeu, ele pertencia a um grupo que na época dele chamava-se Grupo dos Fariseus. Ele era fariseu. Por que fariseu? Na época tinha 4 grupos: essênios, os zelotes, os fariseus e os saduceus. Esses eram os 4 grupos religiosos da época de Jesus, bem como na época do apóstolo Paulo também. Bem, Paulo nasceu em Tasso, na Cilícia. Tasso era a capital da Cilícia. E Tasso pertencia ao Império Romano, porque era da região da Ásia Menor. A Ásia era uma província romana, e Roma naquele tempo era um império e dominava todas aquelas regiões em volta, bem como todo Israel. Paulo, nascendo numa província romana, mesmo sendo filho de judeu, porque ele deixou muito bem claro que era judeu e da tribo de Benjamim. Paulo, que quer dizer, o seu nome no original quer dizer Shaul, Shaul no hebraico, Shaul, que é o mesmo nome de Saul. É interessante, coincidentemente, Shaul, o mesmo nome da tribo de Benjamim, assim como também o rei Saul foi da tribo de Benjamim. Ele nascendo em Tasso, na Cilícia, na Ásia Menor, que era uma província, ou seja, era uma província romana, Paulo nasceu romano. Ele era judeu de natureza, era filho de judeu, porém romano, porque nasceu na província romana, no tempo em que o Império Romano dominava toda a Ásia Menor. Bem, mas como que pode ele ser filho de judeu e ter nacionalidade romana? Ora, é bem fácil de nós entendermos, pois ele e os seus pais, os seus ancestrais, fizeram parte, né, de uma diáspora. O que é a diáspora? Diáspora é uma expulsão daqueles moradores, dos filhos de uma pátria. Quando você é despatriado, é tirado da sua pátria, é expulso, é perseguido, isso chama-se diáspora. Ou seja, Paulo, ele nasceu. Às vezes já vi tantos questionamentos, irmão, vem comigo aqui. Eu já vi tantos questionamentos, como que Paulo adquiriu? Será que seu pai foi um grande guerreiro e conquistou alguma coisa por Roma, e Roma deu a eles nacionalidade? Já ouvi muito pessoas falar a respeito desse assunto. Não, ele conquistou porque o seu pai era um guerreiro, alguém importante no exército, e conquistou. Mas na verdade não era, ele era legalmente, porque quando perguntaram, tu é romano? Ele disse, como que tu é romano? Você comprou a tua nacionalidade romana? Ele falou, não, sou natural, isso é de direito, natural, ou seja, ele nasceu romano, no tempo do Império Romano, em que a Ásia Menor era uma província romana. Bem, esse é o mundo de Paulo, essa é a origem de Paulo. Acredita-se que Paulo, ele nasceu 5 anos antes de Cristo. Acredita-se que ele é um pouco mais velho do que Cristo Jesus. Paulo, ele tendo seus pais judeus, ele teve ensinamento judaico quando criança dentro de casa. Acredita-se que, não diferente dos demais judeus, Shaul, ou Paulo, ou Saulo, ele teve essa educação, o conhecimento de toda a Torá, ainda na sua infância como criança. Só que ele vai estudar futuramente
Depois de algum tempo, quando ele cresce, quando ele desenvolve, quando ele transparece o seu QI, a sua capacidade intelectual, isso é percebida pelos seus pais, e então os seus pais vão enviar Saulo para estudar na escola rabínica, onde um dos professores que se destaca nessa escola rabínica era Gamaliel. Isso é em Jerusalém. É interessante nós lembrarmos disso, mas não era qualquer pessoa que estudava na escola rabínica, principalmente aos pés de Gamaliel. Mas o que tinha tão de especial esse Gamaliel? Mas é interessante isso, você sabe que uma grande e boa faculdade, para você entrar para aquela faculdade, para você passar para aquela faculdade, é feito uma escolha. O teu QI é necessário que seja elevado, você seja uma pessoa intelectual, você seja uma pessoa desenvolvida, intelectualmente inteligente para poder passar para uma certa faculdade. É como um concurso, tem concursos aí que são finíssimos, você tem que comer, você tem que se debruçar, você tem que gostar, você tem que ser escravo da leitura para poder passar, para poder galgar, para poder entrar naquele concurso ou passar para aquele concurso. Isso não foi diferente na vida de Shaul, de Paulo, de Saulo, pois ele logo foi percebido pelos seus pais que ele tinha capacidade para estudar aos pés de Gamaliel. É por isso que ele vai aprender na escola rabínica em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Era a escola famosa naquele tempo, a escola rabínica. Então, interessante aqui falando sobre a geografia do palco, se é que eu posso falar palco, mas eu diria o altar de Paulo pregando o evangelho. Aonde foi esse palco, aonde foi esse altar? Foi todo o Império Romano. Perdão. Por quê? Porque o Império Romano, já bem organizado, onde as condições de estradas, ferrovias, hidrovias, as embarcações, isso estava em uma boa condição. Percebendo Paulo, agora convertido, que isso era favorável para a pregação do Evangelho, ele vai explorar, ele vai se prevalecer, ele vai aproveitar a oportunidade das boas condições de deslocamento para fazer a missão do Senhor. Percebam que tivemos alguns tempos aí atrás que tivemos as dificuldades aí, tivemos algumas dificuldades de atravessar determinadas fronteiras por causa da pandemia para fazer missões em outro país, lá além das fronteiras. Tivemos esta dificuldade, bem como estamos aí sendo ameaçados de fazer também missões até mesmo aqui no Brasil entre tribos indígenas. Mas no nosso Deus aqui está no controle de todas as coisas. A igreja pertence a Ele, o povo, a obra do reino pertence a Ele. E se Ele intervir, ninguém pode impedir. Isso é fato. Outra coisa é o mundo cultural de Paulo. Paulo, ele tinha conhecimento, porque ele era romano, ele tinha a liberdade de percorrer todo o Império Romano, ele conhecia a cultura romana, por isso ele entendia muito bem, principalmente das línguas da época, dos idiomas da época, lembrando que o idioma da época que era mais usado e que Paulo mais usou foi o grego comum, o grego de rua, chamado, que é o grego koiné, era o grego comum para todos, era uma fala comum a todos. Paulo usou muito esse idioma, o grego koiné, bem como o aramaico e o judaico. Quando que ele usava essa expressão aramaica no sentido de organização
E quando usava a expressão judaica, ele usava mais para a questão religiosa, para a questão cultural de Israel, a linguagem judaica, ou o hebreu, o hebraico. Ele usava por quê? Porque ele nunca deixou de ser judeu, ele nunca negou a sua nacionalidade judaica. Por isso ele participou, até mesmo após se converter, após fazer parte de uma grande missão no cristianismo. Paulo, ele nunca deixou de participar, senão por impedimento, né, de prisões e situações semelhantes a essa. Nunca deixou de participar das festas judaicas. Tem expressões dele escrevendo, falando a respeito das festas judaicas. Como que eu vou encontrar isso? Na versão Almeida Corrigida Fiel. Se você pesquisar nas outras versões, você vai ver uma distorção do texto falando claramente. Na Almeida Revista Corrigida fala claramente que ele foi para Jerusalém para a festa comemorativa, uma festa cultural de Israel que foi estabelecida por Deus no tempo de Moisés. E nas outras fala indo ou voltando de Jerusalém, mas não fala de festa, ou seja, eles tiraram essa parte. A língua mundial era o grego koiné, como já falei aqui. Então toda esta cultura, Paulo tinha ciência disso. É por isso que ele tinha esta facilidade de entrar e sair. Paulo, ele se esquivou alguma vez de pregar sobre a lei, sobre a Torá. Ele conhecia muito isso. E ele jamais deixaria de pregar sobre a Torá, sobre os escritos, sobre o Neviim, sobre os Ketuvim. Ele jamais deixaria de falar sobre esses importantíssimos escritos. Por quê? Porque lá estava anunciando a vinda de Jesus, para que aqueles judeus espalhados por todo o Império Romano, quando Paulo ministrasse, testemunhasse de Cristo e eles quisessem uma explicação ou exigissem uma explicação a respeito do que Paulo estava pregando, então Paulo começava a folhear, a descortinar toda a parte profética, desde do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, como, né, a Torá, como os Neviim e Ketuvim, que são os escritos, que são os livros poéticos e também os livros históricos, bem como os livros proféticos, profetas anteriores e profetas posteriores. Isso era contido, esse material, em toda a Bíblia judaica. Amém? Vamos lá. Isso é o mundo cultural de Paulo. Ele dominava toda essa cultura. 2 nacionalidades, romana e judaica, e conhecimento das 3 principais línguas da época mais usada: grego, koiné, o aramaico e o hebraico. O mundo religioso de Paulo. Paulo se identifica como judeu. Paulo não negou a sua nacionalidade. Embora os judeus, até hoje, os judeus não gostam muito de Paulo. Eles acreditam que o cristianismo foi algo criado por Paulo. E na verdade nós sabemos que não foi bem isso. Jesus teve um encontro com Saulo, ou com Paulo, teve esse encontro no caminho de Damasco. Aonde era Damasco? Aonde foi esse encontro com que Jesus teve com Saulo? No caminho de Damasco, pois ele tinha legalidade para perseguir os cristãos. Até que um dia Jesus, no caminho de Damasco, teve um encontro com Paulo, a ponto dele cair de rosto em terra, com o resplendor da glória de Jesus, e ele expressa: quem és, Senhor? Quando a voz do Senhor dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Ele disse: eu sou a Jesus, a quem
tu persegues. Ou seja, ele estava perseguindo a igreja, consequentemente perseguia Jesus. E foi ali onde houve o tratado. Deus investiu em Paulo e Paulo tornou-se o maior missionário da história da igreja, ficando atrás tão somente de Jesus. Ele foi criado dentro da fé judaica, foi orientado dentro da fé judaica. O farisaísmo, ele deixou tudo como perda para ganhar a Cristo Jesus. Porque como fariseu, ele era zeloso da lei. E o zelo levava até a matar pessoas. Quando ele descobriu o amor contido na graça de Cristo Jesus, ele muda de opinião. E ali é onde se enquadra muito bem com a parábola de Jesus, que o reino de Deus é comparado àquele que procura boas pérolas. Oh, aleluia! E quando descobre aquele tesouro em um determinado campo, ele vai até o dono do campo e coloca uma proposta de compra naquele campo, simplesmente porque encontrou um tesouro naquele campo, e compra aquela propriedade. E tendo comprado, ou seja, tendo negociado, ele vende tudo que tem para comprar, porque lá tem um tesouro. Ou seja, Paulo agora expressa em suas palavras, e a Bíblia, como a Bíblia explica, a própria Bíblia, a gente anexa um texto com o outro e faz sentido, que ele disse que tudo que tinha e que aprendeu tem por perca para ganhar Cristo Jesus. Uma nova filosofia de fé, de crença, a sua fé cristã. O mundo foi o palco da mensagem do apóstolo Paulo. Ele se aproveitava de todas as situações para ministrar. O Império Romano havia essa pluralização de adoração. Os imperadores não se incomodavam que a pessoa adorasse vários deuses, desde que adorasse também o deles. E depois, futuramente, bem como o próprio imperador, que exigiu adoração a ele como um Deus. Mas o apóstolo Paulo aproveitou essa situação. A gente sabe que lá no Areópago, lá em Atenas, quando ele encontrou aqueles altares, ele encontrou um altar que não tinha nenhuma divindade, uma imagem. Então ele aproveita para dizer que aquele era o Deus que ele servia, era o Deus que ele pregava. E dentro da palavra, a palavra se encaixou exatamente, ele aproveitou aquele espaço. Parece que Deus criou o cenário, e aqueles que se predispõem a fazer a obra, testemunhar de Cristo Jesus, o Senhor encarrega ele de ministrar, de usar todo o cenário que o próprio Deus cria. Então não tenha medo de sair para ministrar, para fazer missão, fazer a obra do Senhor Jesus, porque o cenário ele vai criar as condições, a porta ele vai fazer abrir, e você tão somente vai fazer uso daquilo que Deus vai projetar diante de ti. Eu quero deixar esses links para você, esse subsídio, para que possa te auxiliar. Compartilhe com seu amigo, compartilhe com seu irmão, com certeza será bênção. Essa é uma aula introdutória e eu creio que será bênção para a sua vida e para a sua classe. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua igreja, todos aqueles que você está sobre ele como liderança. Sejam abençoados de igual forma, em o nome de Jesus.